Boa noite, meus amigos e amigas. Estamos aqui em mais uma live. De antemão, quero agradecer a presença de cada um e cada um de vocês. Olha só, pessoal, hoje eu me organizei aqui para apresentar um pouquinho do trabalho que eu venho realizando. Na verdade, há alguns anos, sabe? É nem Adrian Salto à Luz, caboclo invocado. Meu filho é um caboclo invocado. Então é o seguinte, eu quero falar um pouco sobre o trabalho que eu venho realizando. A pesquisa que já realizo há anos, por exemplo, eu comecei a estudar a alta magia, o esoterismo de modo geral, em 1996. Alguns de vocês aí estavam nascendo em 1996. Eu vim estudando, sempre gostei de estudar. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com esse tipo de ciência, na época era uma coisa difícil de se encontrar, né? Mas quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe, que Deus a tenha, me presenteou com um tarô de Marcélia. E aí junto com o tarô veio um manual. Foi o primeiro contato que eu tive. E ali, após isso, eu tinha um amigo da família, saudosa memória, nunca mais ouvi, chamado Iaponi. E ele me prestou muitos livros na época. Tinha muita revista Planeta também que circulava, né, que tratava disso, desses assuntos espirituais e tal. E aí, em 1996, eu me deparei com um livro de Jackson Saboia, acho que Iniciação à Magia. E no mesmo ano eu procurei Dogma e Ritual da Alta Magia, só encontrei no ano seguinte, 1997. E aí comecei a pesquisa no campo da espiritualidade, da alta magia de modo especial, da Cabala e tal. Até que em 2005 eu iniciei as pesquisas sobre a espiritualidade indígena e de modo especial o Catimbó Jurema. Então, vim apresentar hoje a vocês um tanto da minha pesquisa, do trabalho que eu estou desenvolvendo há alguns meses, certo? E falar sobre o livro que eu estou lançando uma segunda edição, tá? Daqui a pouco eu chego nesse ponto do livro. Eu organizei aqui um cronograma para a gente otimizar o tempo, porque 1 hora é pouco, né? Então é o seguinte, antes de qualquer coisa, estou organizando um site. Neste site eu quero deixar os livros que eu estou escrevendo e os que já escrevi também, né? Formato digital para quem quiser contribuir com o meu trabalho. Eu sempre fui um pesquisador, digamos assim, independente. Só agora que eu recebi apoio de 2 editoras, na verdade, né? Uma que lançou em formato digital o meu livro Visões de Catimbó e outra a editora Aerion, meu irmão Wagner Warpeck, com o apoio do Rogério aí, grande irmão Rogério. Muito obrigado aí por esse apoio que vocês estão me dando. Mas é o seguinte, o site se chama Arqueologia do Sagrado. O nome é Vitriol, Arqueologia do Sagrado, mas o endereço é arqueologiadosagrado.com. Tá? Nesse site eu quero deixar cursos, seminários, matérias relacionadas às pesquisas que eu venho fazendo e esses livros que eu estou relançando e os que estão por serem publicados, certo? E aí já deixei no site lá a segunda edição revisada do Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, tá? Atualmente eu venho pesquisando essencialmente três campos, 3 linhas de pesquisa que têm me tomado a atenção. 3 linhas de pesquisa às quais eu tenho me devotado. A primeira, a espiritualidade indígena e o Catimbó Jurema, certo? Que é a pesquisa da minha vida, a pesquisa da minha existência. A segunda, que é o Tantra indiano. Gosto muito de Tantra e tenho escrito também sobre Tantra já há alguns anos, né? E a terceira também tem me chamado bastante atenção, porque a maioria dos estudantes de ciências ocultas, de alta magia, pelo que eu percebo, gostam muito das tradições de matriz egípcia e da tradição cabalística judaico-cristã, a tradição hermética, mas pouca coisa se diz sobre os sistemas de alta magia mesopotâmicos, e são muito antigos. Na minha leitura, a alta magia mesopotâmica é mais antiga que a alta magia egípcia. Muito complexa,
muito bela, muito forte, muito profunda. Os mitos, os ritos, cosmologia. E aí o que acontece? Tenho me dedicado também a essa pesquisa sobre magia e feitiçaria mesopotâmicas, tá? Tudo isso aí eu vou deixando lá no site arqueologiadosagrado.com. Vou deixando aos pouquinhos, tal. Enfim, há alguns meses atrás ministrei um seminário à distância chamado Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema. Alguns participaram, alguns dos que estão assistindo essa live eu acho que gostaram. Depois ministrei um outro, um pouquinho maior, chamado Magia Indígena e Cabocla, Teoria e Prática. Teoria e Prática, para quem gosta das ciências ocultas, da alta magia e da magia, um termo que a minha irmã Camila usa, né? Magia folclórica, tal. E aí, mais à frente eu pretendo realizar 2 novas edições, uma sobre cada um desses, uma para cada um desses seminários, tá? Atualmente estamos há uma semana e meia de concluir um terceiro seminário chamado Métodos de Autodefesa Psíquica. Eu acredito que a rapaziada também está gostando, certo? E em paralelo começamos esta semana um curso que vai durar 1 ano, pelo menos 1 ano, para a gente aprender o essencial da língua, dos mitos e da espiritualidade dos povos tupi. Nesse meu resgate das tradições indígenas, esse meu resgate é tentativa de acessar nossa ancestralidade em seu aspecto espiritual, original. Eu acredito ser de extrema importância aprendermos a falar a língua, pelo menos uma. O tupi antigo, a língua dos potiguara, não é o Nhangatu, nem o tupi moderno, é o tupi antigo, aquele que foi encontrado aqui pelos primeiros colonizadores. É praticamente a mesma língua dos tupinambá, a mesma língua dos tamboi, porque todos eram do tronco tupi. E estudar a língua tendo como base o conjunto de mitos e a espiritualidade dos povos tupi. Então, esse curso que começamos esta semana se chama Língua, Mitos e Espiritualidade dos Povos Tupi. Está em andamento. A primeira lição eu deixei na sala de aula esta semana. E aí, o seminário que eu estava elaborando sobre magia e feitiçaria sumero-babilônica vai se tornar uma coisa bem maior. Vai se tornar o que seria 1 mês, vai se tornar algo de 3 ou 4 meses, pelo que eu estou vendo. Por quê? Comecei a estudar a mitologia, a magia e a feitiçaria da Suméria e da Babilônia. Suméria e Babilônia foram Sumérios e Babilônios foram 2 povos que habitaram a Mesopotâmia. Certo? Mas comecei a estudar isso aí, fui aprofundando e decidi organizar uma coisa maior. Vamos trabalhar a magia e a feitiçaria dos povos mesopotâmicos, de modo geral. Sumérios, babilônios, acádios, assírios, neobabilônios, certo? E aí eu quero abordar um pouco da história dos povos mesopotâmicos, quero abordar o conjunto de mitos desses povos e elementos da magia e da feitiçaria mesopotâmicas. Agora lembrando, não é um seminário para você aprender a fazer magia não, tá? Se você é um magista, já estuda, já pratica, esse seminário que eu estou elaborando vai contribuir com a tua prática, com a tua vivência. Porque veja só, o que sobreviveu foram fragmentos. E aí eu estou pegando esses fragmentos, montando um grande quebra-cabeças, que vai ser útil para você, que já estuda e pratica magia. Tá? Se você é historiador, também vai ser útil para você. Se você é esoterista, espiritualista de modo geral, vai ser útil para você. Tudo isso que nós lemos, círculo mágico, anjos, gênios, demônios, isso aí já existia na Mesopotâmia há muito tempo. Tá? E aí a gente vê cabala hebraica, mas de onde é que vieram os hebreus? De onde é que saiu Abraão? Lá da Mesopotâmia, da cidade de Ur. Ouviu a voz de Jeová Deus, seguiu o caminho dele. E aí a gente vê na Bíblia
o mito do dilúvio, a história do dilúvio universal, na epopeia de Gilgamesh, bem mais antigo, o texto mais antigo do que o texto do dilúvio que está em nossa Bíblia, já se falava no dilúvio. Então, eu acho que vale muito a pena para o pesquisador aí dar uma participada, né, desse seminário, para quem gosta, isso é para quem gosta. E aí eu quero aproveitar a ocasião rapidamente para agradecer a algumas pessoas que têm me apoiado no trabalho, nesse trabalho que eu estou desenvolvendo. Novamente citando os dois, o irmão Rogério e o irmão Wagner Warpeik. O Rogério está me ajudando na formatação tal do livro, Uma Introdução ao Estudo do Tantra, que está prestes a sair. E o Wagner Warpeik me convidou para lançar esse livro através da editora Erion. Muito grato. Quero agradecer a Hélio e a Camila, da Ordem do Lótus Negro, e a irmã Sayuri, que estão me ajudando nas dicas, né? Elaboração de site e tal. Agradeço demais. Muito grato e feliz. Deixa eu ver aqui o que estão escrevendo. Eu não consigo ler direito, tá? Salve tua luz, minha irmã. Eu não consigo ler porque essa telinha aqui é muito pequenininha, aí eu tenho que chegar perto e tal. Mas tudo bem. Se alguém fizer uma pergunta, se eu não puder responder, se eu não conseguir responder, me perdoe. Viu? Então é o seguinte, gente. Agora, no que se refere ao livro. O título do livro que eu estou lançando uma segunda edição, dessa vez em formato digital. Até mesmo por conta dessa questão de pandemia, tem sido meio difícil organizar o lançamento de um livro físico. As pessoas ainda não estão podendo se reunir como antes e tal. E aí, por enquanto, vou lançar esses livros em formato eletrônico. Tá? O livro se chama Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte. Esse é o título do livro. Esse livro foi publicado a primeira vez em 2012. Vão fazer 8 anos, né, da publicação desse livro. Lancei em formato bem artesanal e depois em formato encadernado. Tá? Eu sempre, pelo menos até pouco tempo, né, fui um pesquisador independente. O que eu investia nas pesquisas de campo, comprando livros, visitando aldeias e tal e coisa, provinha do lançamento e da venda desses livros em formato semi-artesanal. Eu continuo praticamente do mesmo jeito. Tá? E não acho ruim não, viu? Sou feliz, graças a Deus. Feliz demais, até porque eu escrevo do jeito que eu quero. Entende? Não fico seguindo regras acadêmicas, respeito a academia, participei da academia e se brincar participo outra vez. Mas eu escrevo do jeito que eu gosto, do jeito que o meu espírito pede. Não estou muito ligado nas exigências do mundo acadêmico, nem nos títulos. Tem que ter um mestrado, um doutorado para poder publicar um livro. E tem que ter mestrado ou doutorado para ser feliz, depende da pessoa, então pronto. Eu escrevo do jeito que eu quero e pronto. E aí o seguinte, gente. Esse livro, Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, surgiu de um pedido muito especial que me foi feito pelos encantados lá da aldeia Catu. Em um determinado momento, os Sírios da Floresta, em uma ocasião muito especial, chegaram para mim e falaram: olha só, e o livro da gente? E eu perguntei ao mestre: que livro é esse? Que livro é esse? Escreva, comece a escrever, que a gente te ajuda. E estão me ajudando até agora, até o presente momento, porque de lá para cá, Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema foi o primeiro, depois me inspiraram Fumaça de Mato, depois o livro do Catimbozeiro Mestre, depois Visões de Catimbó, aí um que eu desisti de lançar, Catimbó em 22 poesias, e tem outros estudos aí, mas em outras áreas, ligados ao rosacrucianismo, estudos sobre maçonaria, e o último aí, essa introdução ao estudo do Tantra. Então vejam bem, do que é que trata esse livro? Em síntese, em linhas gerais, do que é que trata o livro Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema, no Rio Grande do Norte?
esse livro aborda ele possui uma pesquisa, uma síntese de uma pesquisa historiográfica que eu fiz sobre a história do culto a Jurema, dos cultos a Jurema, desde suas origens indígenas até os dias de hoje. Mas antes disso, eu coloco uma primeira questão no livro, uma questão inicial. A questão é: existem índios no Rio Grande do Norte? Porque se nós estamos falando de espiritualidade indígena no Rio Grande do Norte, é uma pergunta pertinente. Existem índios aqui? Espiritualidade indígena é a espiritualidade dos índios, mas existem índios aqui? Se nós pegarmos livros antigos, como esse aqui, ó, antigos não, livro de 20 anos atrás, olha só, Índios no Brasil. Eu utilizei esse livro aqui na época que eu dei aula em uma universidade privada, dei aula de educação indígena. E o capítulo desse livro aqui, que nós utilizávamos, estava lá: no Rio Grande do Norte e no Piauí não existem mais índios. E eu levando meus alunos para visitar as comunidades indígenas daqui, do estado do Rio Grande do Norte, e eles lendo no abençoado livro que não existiam mais índios aqui. Então é preciso que a gente compreenda esse negócio, como foi que isso aconteceu, o sumiço, o desaparecimento e o reaparecimento desses índios. Porque tem muita gente que critica o indígena atual. Ah, esse cara não é índio porque usa celular. Mas que babaquice é essa? Esse cara não é índio porque usa internet. Mas que coisa louca é essa? O processo de globalização alcançou todo mundo. Aí quer dizer, o afrodescendente pode usar computador, pode ter Instagram, Twitter, e o índio não pode? O eurodescendente é que pode mesmo, mas o índio não pode? Tá? E a poluição, a destruição lá, queimando tudo, os caras atorando tudo, matando, e eles vão permanecer como? Se você pegar um livro de 20 anos atrás, você vai perceber quase nada, quase nenhuma atenção é dada aos povos indígenas, quase nenhuma atenção. Quando se vai falar de espiritualidade indígena, você encontra um capítulo assim: os índios adoram o sol, Guaraci e a lua Jaci. Não é por aí não, cara. Ou então você encontra todas as expressões localizando o índio no passado remoto. Os índios eram, os índios faziam, os índios viviam, os índios comiam, os índios pensavam. Então não pensa mais hoje não? Não faz mais hoje não? Não existe no presente? É tudo do passado? Entende? Cúmulo da ignorância, infelizmente. Então vejam bem, vamos tentar compreender um pouquinho esse processo? Olha só, em algumas regiões aqui do estado do Rio Grande do Norte, o massacre foi gigantesco. Por exemplo, uma região como Extremóis, que tinha cerca de 4 mil índios, depois do massacre que eu quero dizer, destruição física, mortes, assassinatos, escravidão, e a destruição cultural, proibição de falar a língua. Em 1755 ninguém podia mais falar a língua tupi não, senão era preso, 20 anos de cadeia. Imagina a situação aí. Um massacre de tudo que foi jeito. De 4 mil índios sobreviveram 250 em extremo. Olha aí o que a civilização fez com esses homens e essas mulheres. Quando nós chegamos ali no finalzinho do século XIX, aqui no estado do Rio Grande do Norte, os censos contabilizavam quase 7 mil índios. Obviamente, sempre existiram índios que fugiam do censo, que não eram contabilizados de jeito nenhum, mas contados pelo sistema, pelo Estado, nós temos aí o quê? Quase 7 mil, 6.700 e tantos índios. E aí, como é que esses índios somem do dia para a noite? Os latifundiários decidiram alegar para o governo geral que as terras indígenas estavam devolutas para que elas pudessem ser leiloadas. Mas como eles iriam fazer isso? Se essas terras estavam cheias de índio. Simples. Simples. Tiraram o indígena do censo. De repente sumiu o índio. Só tem branco, preto e pardo. E onde foram parar esses índios? Sumiram. As terras, não tem mais índio nessa terra aqui, então nós podemos ocupar. E aí o massacre continuou. Então,
de acordo com os dados oficiais, não existiam mais índios aqui, mas eles sempre estiveram. Em Canguaretama, Goianinha, João Câmara, no Apodi, no Açu, São José do Mipibu, São Gonçalo do Amarante, sempre existiram descendentes, remanescentes. A grande maioria considerada cabocla. Então, eu falo um pouquinho sobre isso na primeira parte do livro. Tá? Tentei historiografar, é um ensaio, né? Porque eu não sou perfeito. Perfeito é o pai que está nos céus e a mãe que está na terra. Mas eu tentei historiografar. E eu acho que ficou legal. E aí, em um segundo momento, eu estabeleço uma relação entre as expressões índio e caboclo. Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo estuda um pouquinho, que índio foi um termo que foi praticamente imposto a todas as etnias aqui do território do Rio Grande do Norte e do Brasil. Alguém achou que estava chegando nas Índias, e aí chamou todo mundo aqui de índio, mas aqui não existia índio, aqui existia potiguara, tamoio, aqui existia chucuru, aqui existia tarariú, enfim. Centenas de etnias, todas foram generalizadas e receberam esse nome índio. E aí, após isso, dentro do mesmo contexto colonial, começam a surgir os caboclos. Caboclo, a tradução da palavra é como se fosse... eu encontrei duas traduções. Uma se aproxima de retirado da mata, outra mata rachada. Certo? Mas a ideia é, o índio que vive na floresta, essa era a ideia. Era o selvagem, o índio brabo, mas o índio que é retirado da floresta se torna um caboclo. E aí, antropologicamente falando, o indígena que passa a ser submetido por um processo de catequese, passa a aceitar a coroa portuguesa como sua senhora, né? O rei de Portugal como senhor, abandona sua espiritualidade e determinados hábitos considerados primitivos, se torna um caboclo. Então o caboclo é o descendente indígena cristão. Tá? Mas aí não são apenas os descendentes indígenas que são, antropologicamente falando, considerados caboclos. Caboclo também pode ser o branco ou o negro que nasce, por exemplo, em uma comunidade indígena e possui uma forma indígena de viver. Ele tem uma alma indígena, independente da cor da pele. Ele pode, como eu já encontrei dentro de uma comunidade indígena, entre os caboclos que se aproximavam do biotipo estereotipado lá, o índio de olho puxado, cabelo liso e tal, encontrei uma cabocla ruiva, branca, lá atrás, os holandeses convivendo com esses índios. Mas ela dizia para mim, a única coisa que presta aqui é a cultura indígena. Ela dizia para mim. Então veja bem, caboclo também é o negro que nasce numa comunidade indígena, é o branco, é o indivíduo que tem alma indígena. Certo? Ele, quero dizer, em sua psique, em seu ser interno, em seu íntimo, em sua forma de se expressar, de falar, de viver, ele possui diversos traços indígenas. Entende? Deixa eu ver aqui. Quando se refere aos povos nativos não civilizados, Mestre, no Livro dos Espíritos de Kardec, há frequente citação quando se refere aos povos nativos não civilizados, nomeando de selvagens. Rapaz, isso aí infelizmente é um costume, foi algo inerente à sociedade europeia do século XIX e até do século XX também, velho. Você não encontra apenas isso em Kardec. Você encontra isso também, sabe em quem? Max Heindel, Conceito Rosa Cruz de Cosmos. Tá? E aí os caras colocam lá, todo respeito, gosto muito de Allan Kardec, gosto demais de Max Heindel. Certo? Mas o ponto de vista europeu, eurocêntrico, prevaleceu entre esses espiritualistas, grandes espiritualistas, que colocam afrodescendentes e indígenas como os últimos, lá embaixo, ó, na escala evolutiva. Obviamente,
na escala evolutiva no que se refere à espiritualidade, né? E colocar o indígena como um ser ignorante, espiritualmente falando, muito pelo contrário. O índio está ligado com Deus o tempo todo. Não tem nem tempo para ignorância, não tem tempo para ser ignorante, porque está conectado com Deus o tempo todo, em sintonia com a natureza. A não ser que o índio tenha sofrido um processo de civilização e também tenha assimilado hábitos ocidentais, né? Hábitos ocidentais, e esteja mudando, esquecendo ou sendo obrigado, sendo forçado a esquecer para se adaptar ao sistema de seus modos de produção, sua forma de perceber o universo, de se relacionar com a natureza, né? Mas o indígena em si, isso eu encontro hoje em dia numa comunidade, por mais que tenha acesso ao modo ocidental de vida, né? As tecnologias e tal, mas preserva esse amor, esse respeito. Você vai ver um indígena coletando plantas, é outra coisa, cara. Ele não sai destruindo, devastando tudo, não. Ele conversa com o vegetal, ele tem um respeito, ele tem um amor, ele tem um carinho pela planta. Ele não sai brincando de tiro ao alvo, nem tiroteio, matando onça, não, como o homem civilizado faz, não. Lá na África o cara vai, o civilizado vai, mata um leão, uma girafa e tira uma foto achando bonito isso aí? Quer dizer que um camarada desse, uma sociedade dessa, é espiritualmente elevada? Presta atenção, né? Infelizmente, nesse ponto aí, não concordo nem com Kardec, nem com Max Heidelberg, mas quem sou eu, né? Sou apenas um cara que fala o que pensa. E aí, o seguinte, como eu estava falando, em um segundo momento do livro, eu faço essa reflexão, realizo essa reflexão sobre índio ou caboclo. Quando a gente chega ali, década de 1990, os índios começam a ressurgir aqui no estado do Rio Grande do Norte. Tá? Lá na aldeia Catu, por exemplo, chega lá, você é caboclo? Não, senhor, eu sou tapuio, eu não sou caboclo, eu sou índio. E aí, o Catu levanta, o amarelão levanta, e o Açu também se levanta lá e olha, nós somos índios, tentaram calar nossas vozes, mas estamos aqui. E aí, nesse movimento, depois de meio milênio de perseguição e preconceito, os cultos a Jurema vão ressurgindo dentro das aldeias. E aí você veja, o culto a Jurema estava muito adormecido, quero dizer, muito bem guardado nas aldeias. Passei 9 anos visitando a aldeia Catu para poder ganhar a confiança. Aliás, para o cacique ganhar confiança em mim, né? Reverencio demais e me falar sobre um modo de preparar Jurema. Fiquei uma semana inteira acampado do lado de uma índia lá, da casa de uma índia, uma senhora, a última grande mestra de Jurema viva lá na aldeia Catu, que eu cheguei a conhecer, graças a Deus. Mestra Geralda. Fiquei uma semana lá, do lado da casa dela, para ela poder me receber e falar um pouquinho sobre como se realizavam os cultos antigamente lá na aldeia. Hoje em dia as crianças brincam o toré, cantam para a Jurema, cantam para os ancestrais. Tá, mas a retaliação foi grande e ainda é grande. Ainda tem gente que diz que o encantado é um demônio, tá? Não sabe nem o que está falando. Beleza. E aí, em um terceiro momento, aí sim, eu começo a tratar da espiritualidade. Então, tentando resumir, acho que o tempo já está bem curtinho, né? Durante a primeira parte do livro, eu levanto a reflexão se existem índios no Rio Grande do Norte, tá? Por aqueles motivos que eu resumi ainda há pouco, sim, existem índios aqui. Na verdade, sempre existiram e vão continuar a existir, tenho fé. E aí, em um segundo momento, faço a reflexão sobre índios ou caboclos, né? E a partir do terceiro momento do livro é que eu vou tratando de modo bem direcionado a espiritualidade. A espiritualidade que forma o Catimbó Jurema. Vejam bem, todo mundo que estudou um pouquinho sobre o Catimbó Jurema sabe que
o culto a Jurema é uma tradição de matriz indígena. A origem do culto a Jurema é o Nordeste brasileiro. As etnias indígenas cultuavam a Jurema e cultuam a Jurema. Nos dias de hoje, obviamente, em formas distintas, porque houve toda uma queima mesmo de ocas sagradas e índios castrados e prisões e torturas e mortes, e nós perdemos o acesso aos antigos panteões, aos antigos mitos juremeiros. Tá? O que sobreviveu permanece forte. Mas a partir do período colonial, na verdade um pouco antes do descobrimento oficial do Brasil, né? Ali no século XV nós já tínhamos piratas franceses, espanhóis e tal, vindo aqui para o território do Rio Grande do Norte, território de Pernambuco. Nesse momento as culturas começam a trocar-se, a se fundir, elementos culturais vão se fundindo, elementos espirituais também. Alguns piratas traziam livros de magia para cá, traziam suas crenças também, né? Aprendiam muita coisa com os índios também aí, tal. E aí nós temos, durante o período colonial, um culto a Jurema passando por mudanças, assimilando, absorvendo elementos de origem portuguesa, elementos cristãos, católico-cristãos, elementos de origem protestante, com os franceses e holandeses, que também estiveram aqui, elementos de origem africana, porque principalmente a partir do século XVII começaram a chegar escravos aqui no território do Rio Grande do Norte. Mas o que eu coloco é a quantidade desses escravos que chegaram da África, quero dizer, foi pequena no território do Rio Grande do Norte, se comparado a regiões como Pernambuco, por exemplo, ou Bahia, que não havia porto para receber escravos africanos. E o senhor de engenho preferia escravizar os índios do que comprar um escravo a um pernambucano ou a um baiano, porque ele compraria mais caro. Então a quantidade de elementos africanos presentes aqui no território do Rio Grande do Norte, pelo menos durante o início da colonização, eu arrisco dizer, os 200 primeiros anos de colonização foi pequeno, né? Se comparado a outras regiões do Brasil. Mas nós temos elementos africanos que vão se fundindo, sendo assimilados, absorvidos pelo culto a Jurema. E aí, cristãos, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, judeus marranos, descendentes de sefarditas, também vieram para cá. E aí nós temos elementos cabalísticos, elementos da magia cabalística sendo assimilados pelos índios também, pelos caboclos no caso, né, já, digamos assim. Nós temos aí elementos árabes, fragmentos de tradições árabes na Jurema. Incrível isso, eu acho muito bonito um negócio desse. Elementos de origem cigana. E aí nós temos hoje um catimbó Jurema que tem como sua estrutura fundamental, seu pilar fundamental, uma tradição indígena, própria do Nordeste brasileiro. E em torno desse pilar nós temos aí elementos cristãos, elementos judaicos, elementos árabes, elementos africanos, e a Jurema está aí, ó, um grandiosíssimo universo, riquíssima, linda. Amo demais. Então, em um terceiro momento do livro, eu falo sobre, converso um pouco sobre magia, feitiçaria e tradições afro-ameríndias, aspectos gerais, para poder finalmente abordar os cultos a Jurema. Obviamente, como ocorreram durante a minha pesquisa de campo nesses 7 primeiros anos. Eu continuei pesquisando, continuo até agora. Obviamente, algumas coisas que eu escrevi no livro foram aprofundadas, outras eu contestei, mas eu revisei o livro e não alterei a essência dele. Tá? É bom que fique claro, é um livro que serve como uma introdução, não apenas aos livros que posteriormente eu escrevi e escreverei, se Deus permitir, mas uma introdução, de fato, a quem quer conhecer os cultos a Jurema. E aí eu vou citando como esses cultos ocorrem
no território do Rio Grande do Norte. A mesa de Jurema, certo? A Jurema de mesa, no caso, chamada mesa alta, a mesa rasteira, a mesa baixa, a gira de Jurema, que alguns chamam de engira, o toré e a mesa do toré. Toré é uma espécie de dança circular em que a Jurema é saudada, é louvada, é reverenciada, mas é característico de comunidades indígenas. Está lá na aldeia Trabanda, em Baía Formosa, no Catu, lá entre Canguaretama e Goianinha, Mendonça do Amarelão, João Câmara. Eu acho que um toré que eu participei também lá em Macaíba. Existe uma comunidade indígena lá chamada Tapará, que eu só visitei 2 vezes. Mas tem um toré também dos Tapará, sabe? Isso tudo é muito rico, né? Resistência viva. É isso aí. A navalha de chumbo da civilização não conseguiu apagar da história o culto a Jurema. E agora é que não consegue mesmo. E quem manda é Deus nesse negócio. E aí o seguinte, nesse 4º capítulo eu também trato das principais características dos cultos a Jurema. Não só como esses cultos acontecem, mas as principais características. Por exemplo, eu falo um pouco sobre as divindades e mestres, que são os seres espirituais, os encantados que se manifestam nas sessões de Jurema. Falo um pouco sobre o transe mediúnico, o fator transe, que muito pesquisador afirma que o indígena não possuía o transe mediúnico como elemento característico de sua pagelança. Mas isso é um equívoco. Tem gente que fala assim, o índio aprendeu a entrar em transe com o africano, a receber espíritos nos seus corpos com os africanos. Errado. Se você pegar relatos muito antigos de holandeses que viveram aqui, você já vai encontrar lá o holandês falando sobre um tipo de pajé chamado esconjurador, que era um pajé que mediunizava, recebia espíritos em seu corpo. Você pega um livro como esse aqui, deixa eu ver aqui uma coisa maravilhosa aqui, Batista Siqueira, Os Cariri do Nordeste, já mostra lá aqui, nas antigas, o Cariri recebendo pó de tã em seu corpo. Pó de tã trabalhando dentro da aldeia lá, durante o ritual. Então, o elemento mediúnico sempre foi presente nas comunidades indígenas. Obviamente que a conexão do índio com o africano fez com que algo novo acontecesse, uma síntese talvez, certo? Dessas formas mediúnicas de se trabalhar, quero dizer. Mas tudo que nós encontramos, em essência, nas tradições universais, nós encontramos aqui nas tradições indígenas também, sem tirar nem pôr. Um panteão, uma série de mitos, ritos, práticas mágico-medicinais, certo? As tradições indígenas são riquíssimas. O índio não tem nada de ignorante, não é um louco que não sabia escrever nada, que ficava riscando a parede para passar o tempo, riscando rocha para passar o tempo. Também não era o cara que não tinha o que fazer, mas acabar com essa visão preconceituosa e encarar a realidade dos fatos. E aí, fala um pouco também sobre o uso ritualístico da fumaça. O uso ritualístico da fumaça é o que nós chamamos catimbó. Tá? A palavra caatimbó, no tupi antigo, eu sempre digo isso aí, significa fumaça de mato. No Guarani também existe. Caatimbó significa vapor de erva ou cachimbo. Uma tradução do Guarani é cachimbo. Tá? E aí nós pegamos aí os índios Tupinambá, Potiguara, Xumimi, Tarariú e outras etnias sempre utilizaram a fumaça do tabaco, que é uma planta de poder, uma planta sagrada. É uma manifestação de um espírito, de uma divindade chamada Badzé, um espírito divino chamado Badzé, entre o Xumimi. E quem é Badzé? É o senhor da floresta. É o deus da magia, a divindade que rege a magia e que rege o mundo dos sonhos. Coisa linda, profunda. Nossos mitos, ancestralidade. O camarada passa
pega um livro de história do primeiro ano do ensino médio, aí vê lá, história e religião do Egito, religião dos fenícios, religião hebraica, vê religião persa, tá? Aí vai ver lá, religião e mitologia grega, os deuses de Roma, mas não tem uma palavra, uma linha sequer sobre os deuses indígenas. O que é isso, cara? No máximo tá lá, o índio adora Tupã. Por favor. Os janduís eram tarairiús ou um povo à parte? Os janduís faziam parte da grande nação tarairiú. Janduí era como os potiguara chamavam o chefe, o líder. Salvo engano, o nome dele era Draruk, na língua Brobo. Mas ele era chamado Janduí, pelos Tupi. E aí, o seguinte, trato também um pouco além da fumaça ritual, né, que é uma característica do catimbó. Não existe casa de Jurema até hoje sem fumaça. Não existe. Você pode ir para qualquer canto do Nordeste. Num terreiro de Jurema, tá lá o catimbozeiro com charuto, ou com um cigarro, ou com um cachimbo, limpando o doente. Isso é coisa de índio. A gente se perde no tempo e não acha a origem certa disso. Vamos dizer, 1500 anos antes de Cristo, é 3.000 anos antes de Cristo. Tem cara que fala 6.000 anos antes de Cristo. Tá, mas é milenar, é ancestral demais, sendo redundante. E aí o uso do maracá também, que é uma constante, né? Nós encontramos hoje em vários terreiros o uso do maracá, mas nas aldeias não falta. E os maracás, por incrível que pareça, foram instrumentos muito diabolizados e perseguidos pela igreja romana, porque os caras achavam que o maracá era um ídolo, devido ao modo como os índios tratavam e sagravam o maracá e tal. Enfim, falo um pouquinho sobre o maracá, falo sobre a bebida Jurema. Né? Obviamente eu não entro em detalhes, eu não vou ficar falando algo que fira o sigilo de dentro da tradição. Né? Tem coisa que a gente não publica em canto nenhum, não escreve em canto nenhum, nem coloca em vídeo nenhum. Para você aprender, você tem que fazer parte do movimento, do processo, tem que ter uma vivência lá. E o merecimento de aprender como é que faz, né? Obviamente, a persistência, a delicadeza de respeitar a tradição, de reverenciar mesmo ali a coisa. E, de acordo com o nosso merecimento, o nosso mestre nos ensina muita coisa. Graças a Deus. E aí, cito também a questão da terapêutica mágico-medicinal, né? Ou espiritual vegetal, porque toda uma convicção no universo indígena de que as plantas possuem espíritos regentes. Cada espécie possui nós chamamos de dono, um protetor, e esse protetor zela pela espécie, e se nós zelamos pela espécie, eles também vão zelar por nós. Tá? A gente vê hoje muita coisa sendo feita por aí, o cara vai fazer um trabalho, isso aqui é 12 mil reais para você receber uma proteção de um ser espiritual, 20 mil, 30 mil, mas vai conversar com o índio para ver, para receber a proteção de um encantado. Eu estou prezando o quê? Você tem que cuidar da planta, agoie a planta precisa de carinho, precisa de atenção, e ela te protege. Quando ele fala planta, ele está se referindo obviamente ao ser espiritual que rege a espécie. E aí, para finalizar, o último capítulo do texto, do livro, né, eu realizo, literalmente falando, uma historiografia dos cultos a Jurema. Selecionei vários relatos de práticas espirituais indígenas, de etnias aqui do território do Rio Grande do Norte, tá? E aí vários relatos do século XVI, século XVII, XVIII, quando o Catimbó Jurema ali, as tradições, né, já vão se fundindo ali, né?
e surgindo outras formas de cultuar Jurema. Século XIX, XX e finaliza no XXI. O século XXI, o fragmento que eu retirei, que eu selecionei, né, que eu escolhi para abordar o culto a Jurema no século XXI, foi o trecho de uma pesquisa que eu estou querendo publicar mais à frente. Ó. Isso aqui se chama O Mais Forte Aqui é a Jurema, a Umbanda no Imaginário de Jurimeiros de Canguaretama. Isso aqui é a minha pesquisa, foi uma pesquisa muito maravilhosa que eu realizei. Junto com essa pesquisa foi que se deu, em paralelo à minha formação, quero dizer, no Catimbó, que eu fui aceito nos terreiros e tal, e fui conhecendo muita coisa, visitando muito mestre, muita mestra de Jurema lá em Canguaretama, participando de sessões fechadas, indo para aldeias e tal, e o resultado foi esse trabalho aqui que eu estou querendo, não tenho nem vontade de fazer revisão, do jeito que está aqui, conversar com o Wagner para ver se ele topa publicar isso aqui. Mas aí eu tive a oportunidade de assistir algumas sessões em terreiros que marcaram minha vida, né? Sessões que marcaram minha vida mesmo, assim, sabe? E eu selecionei alguns trechos e coloquei no livro Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte. Nada nos livros das religiões andinas e de Pindorama. É uma tristeza, velho, isso aí, pô. Salve, Érica, salve tua luz. Então, gente, é o seguinte, resumindo a história. Resumindo aqui tudo que eu falei até agora, porque não sei quanto tempo tem aí. Deve ter muito pouco tempo. Minhas pesquisas, seminários, o que eu for realizando, produzindo, eu vou deixar nesse site, arqueologiadosagrado.com, tá? Então, minhas linhas de pesquisa, Catimbó, Jurema e Espiritualidade Indígena, é a pesquisa da minha vida. Tá? O trabalho sobre o Tantra, eu pretendo lançar 7 livros sobre Tantra, cada um relacionado a um chakra. O primeiro é uma introdução ao estudo do Tantra, certo? Brevemente estará sendo publicado, com a graça de Deus soberano. Minha pesquisa sobre magia e feitiçaria mesopotâmica, que já estou escrevendo um bocado também, materialzinho reunido aqui, ó. Só alegria, com a graça de Deus. Estou escrevendo um bocado, então talvez se torne um livro também, né? E aí o que eu tenho mais feito na vida ultimamente, dentro dessa pandemia principalmente, é dar aula à distância e ler e escrever mesmo. Então, viva. Mas quero deixar todo esse material aí nesse site, tá? E aí o livro Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte já está disponível lá. Quem sentir no coração de contribuir com o meu trabalho e quiser adquirir, é só entrar lá e tem um procedimento lá, né? Tecnologia avançada, você baixa o livro e tal. E esse livro, como eu falei, é uma síntese dos meus primeiros 7 anos de pesquisa, de campo e bibliográfica. Beleza? E aí, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade de perguntar. Se eu souber, eu respondo. E se não tiverem mais perguntas, vamos encerrando. Quem sentir de se inscrever no curso de Tupi Antigo, viu? Não exatamente um curso de Tupi Antigo. É um curso em que estamos estudando o Tupi Antigo, os mitos e a espiritualidade dos povos Tupi. Certo? Eu particularmente considero a língua Tupi muito profunda, é uma língua filosófica. E não é uma língua tão fácil, tão simples, né? Então eu quero trabalhar ao longo de 12 meses o essencial, que dê pra gente dialogar. Tá? Depois a gente pode aprofundar, né? Se for o caso, mas que dê pra gente dialogar legal no Tupi Antigo. Obviamente a gente não encontra nessa língua expressões contemporâneas, é uma diferença do Guarani, o Tupi Antigo permanece antigo. A gente não encontra automóvel, ônibus, computador, geladeira, não existe isso no Tupi Antigo, né? Existem outras coisas, né? Também são ricas e interessantes. E aí, junto com esse estudo da língua, junto com o aprendizado da língua, nós vamos conhecendo os mitos e a espiritualidade desses povos, tá? Tem uma questão aqui. Seus livros sobre Catimbó, Jurema e espiritualidade indígena estão disponíveis em formato físico? Meu irmão, tem 3 por enquanto que estão disponíveis. Esse mesmo Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema, no Rio Grande do Norte, está disponível em formato físico. Inclusive,
Eu fiquei de postar no correio terça-feira, mas a gráfica não conseguiu me entregar em tempo hábil, estarei ainda amanhã. O outro é Visões de Catimbó e o outro é Fumaça de Mato. Esse Visões de Catimbó existe em formato digital e eu também particularmente distribuo em formato impresso, né? Foi um acordo que eu fiz com o irmão da editora, que ele poderia divulgar virtualmente e eu me encarregaria também de vender fisicamente, sabe? Então, Espiritualidade Indígena e Cultura Jurema no Rio Grande do Norte, Fumaça de Mato e Visões de Catimbó. Pronto, por enquanto eu tenho esses três. Estou pensando em distribuir novamente o livro do Catimbozeiro Mestre, sabe? O negócio é que eu não encontrei aqui o original para trabalhar em cima dele, mas acho que eu encontro esses dias. Beleza, eu só agradeço, Caboclo. Muito obrigado. Olha, eu invisto muito nessa pesquisa, é o trabalho da minha vida. Eu encontrei, com a graça de Deus, meu propósito na Terra. Sabe? Para muita gente, esse cara é doido, mas eu quero saber da opinião de ninguém. Se eu sou doido ou se eu não sou, o importante é que eu me sinto bem, e ponto final. E Deus só assina em cima. Beleza, meu irmão? Eu vou amanhã no centro da cidade, na gráfica, recolher o material, né? Ele disse que estaria pronto, então acredito que sim. E aí, então é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, fica à vontade. Se não tiver, vamos encerrando. Então é isso, vou saudando a cada um de vocês, viu? Agradeço o carinho, agradeço o apoio, tá? Agradeço a todos e todas que estão participando dos seminários que eu estou dirigindo. Vou organizar outros, tenho pensado aqui em organizar outros, um sobre benzimento, um outro sobre reza forte, sabe? Mas isso aí, um passo de cada vez, né? Com a graça de Deus a gente chega lá. Então é isso, muito obrigado, Rafael, salve tua força. A todos vocês, muita luz, muita paz, muito amor e qualquer coisa, estou às ordens. Saravá.